boa noite. Com essa prece linda, nessa voz maravilhosa, nós já estamos com os corações todos abertos. Está amplo, e a mente também. E assim poderemos conversar um pouquinho no tema proposto. O tema, então, é quando... É quando mesmo, gente? Quem se lembra do tema? Quando a vida muda de rumo. Que bom, ele me salvou todos nós aqui. Sabe por que a gente às vezes não presta muita atenção no tema? Porque, eu vou pegar uma frase do Haroldo Dutra, até para a gente se beneficiar, para não dizer para se desculpar. A gente foca muito na vida, na casca, e esquece da banana. Então o tema seria, para nós, essa casca. E agora nós vamos focar e prestar atenção agora no conteúdo, no tema, nas reflexões da noite. Aí sim o tema vai passar a ter mais sentido, mais valor dentro de nós, dentro da nossa mente. Poderá até, por conta da nossa idade, vamos dizer assim, podemos até esquecer em nível consciente, mas estará ali no nosso subconsciente e no nosso inconsciente. Temos Sigmund Freud, austríaco, que falou muito sobre o inconsciente e nos trouxe muitas bagagens, condições para que a ciência fluísse, principalmente no campo da psicologia. E hoje o Espiritismo abraça, porque o Espiritismo abraça todas as ciências. Para não dizer que a ciência, aos poucos, irá abraçar o Espiritismo. Porque quando conversamos aqui da outra vez, nós falávamos sobre isto, né? Do Espiritismo como patrimônio da humanidade. Então, esse conhecimento que nós temos, que muitas vezes fala, eu esqueci. Quando eu cheguei aqui, conversando com um amigo, ele disse, a minha memória, a minha cabeça já não está tão bom, eu até esqueço algumas coisas. Acho que todo mundo aqui, porque isso faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa condição humana. Nós não damos conta de tudo. Nós não somos 100%. Seremos quando chegarmos à perfeição, mas nós não chegamos ainda. Nós estamos nesse mundo de provas e expiações. Então, falar sobre o tema, e nessa frase, o que mais nos chama a atenção é a palavra vida. Nessa frase que o amigo nos disse, a palavra, então, que nos chama a atenção é vida. O que é a vida? No latim, vita, que quer dizer vida, existência. No grego, zoe, que quer dizer essência. Olha, a própria palavra vai dando para a gente significado. Significado de existência e significado de essência. Vamos focar então na banana. Certo? E esses dados nós vamos compreendendo ao longo da nossa existência, porque todos nós aqui sabemos que somos imortais. Pode ser que nosso amigo internauta, acessando essa gravação, não sendo espírita e nem estudioso do espiritismo, pode achar até que nós somos mortais. Que começamos ali então no berço e terminamos no túmulo. E nós já sabemos, como espírita, que não. Que a nossa vida, ela tem várias experiências. E chamamos de várias reencarnações. Então, para o espírita, isso está bem claro. Mas quem está nos ouvindo pela primeira vez e não é espírita, pode falar, estranho isto. Vamos ver se no decorrer da nossa conversa, conseguimos, então, clarear muitas coisas, tanto para quem é espírita, para quem não é, ou para quem é estudioso, para quem não é, para quem já ampliou horizontes. Porque quando nós falamos de espiritismo, nós estamos pautados na filosofia, na ciência e na conversa com os espíritos superiores, com condições maiores de moralidade e de conhecimento. Está lá o livro dos Espíritos que nos permite isto. Conhecer a doutrina espírita, primeiro momento, é
conhecer, ler, estudar, aprofundar o livro dos Espíritos. Depois, sim, caminhar para outras obras da codificação e as outras literaturas espírita. Aí nós teremos bagagem para o entendimento dos outros livros. Senão, a gente complica a nossa caminhada no quesito do conhecimento que a doutrina nos traz. Mas falando desse tema, ao pensarmos por que a vida muda de rumo, se eu perguntar aqui, já mudou a vida de vocês em algum momento nessa existência? E o que seria se mudar de rumo? Então, eu estou com a vida tranquila, minha conta bancária está positiva, meu casamento ou as minhas relações na família, elas estão muito bem, obrigada. Meu trabalho, eu produzo bem, sou competente, sou reconhecido financeiramente, reconhecido pelas pessoas, pela competência que eu ali pratico. Na rua, todo mundo gosta de mim, ou seja, está tudo lindo. Pode até ser, mas ele não é constante. Por quê? Ah, Rosana, porque a gente é do mundo de provas e expiações, somos imperfeitos e as tribulações terão que vir, né? Está lá no capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, porque nós necessitamos da dor, nós necessitamos dessas aflições para que a gente possa até pensar sobre ela, refletir sobre ela, reagir sobre ela e aprender com ela. Nós precisamos da dor. A dor, ela é bendita. Mas essas mudanças na vida, conversávamos aqui com meus filhos do coração querido, sobre se a mudança de vida, o que ela traz? Ela é um ponto positivo ou negativo? Assim também eu perguntei para algumas pessoas. E a maioria deu como retorno que toda vez que escuta essa frase, pensa no lado mais penoso, mais difícil, na dor. Poucos falaram do que acontece de bom, de positivo, que promove alegria, felicidade. E aí ficamos a pensar, porque é um mundo de provas e expiações. Mas meu amigo ali, internauta, que não é espírita, ele deve estar pensando, mas que mundo é esse de provas e expiações? Do que ela está falando? Né? Então vamos falar de uma linguagem mais comum? Quando pensamos na questão dos conflitos, de perdas, de dores, nós pensamos naquelas coisas concretas. Por exemplo, perdi o emprego, estou desempregado, estava bem, de repente descobri uma doença, então uma questão de saúde, perda de saúde. Estava no relacionamento e a coisa ruiu. Já não tenho mais a companheira, não tenho mais o meu filho que foi embora, eu briguei com não sei com quem, né? Ou seja, uma perda de alguém no âmbito do relacionamento. Também de algo material que eu conquistei, comprei uma casa com muito sacrifício, mas veio aí, né, o desemprego, uma série de coisas, ou uma doença, precisei gastar esse dinheiro, tal, vendi a casa, perdi a casa. São coisas concretas, são perdas concretas. Mas nós também temos as perdas invisíveis. E elas podem acontecer junto, simultaneamente, ou não. Como as perdas da autoestima, a perda de identidade, a perda da confiança, a perda da alegria, a perda no aspecto, então, emocional e espiritual, do sentido da vida. Aí, quando falamos de sentido da vida, nós lembramos de quem? Do grande psiquiatra, neurologista. Gente, ele tem 2 formações, psiquiátrico e neurologista. Então, ele estudou a mente e o cérebro. As questões, melhor eu segurar na mão aqui, senão, as questões emocionais. Estou falando de Viktor Frankl.
que também viveu uma experiência terrível, que é o Holocausto. Ele lá no campo de concentração, vendo, a gente não consegue nem imaginar, né? A gente assiste um filme, vê aquilo, mas estar ali vivenciando é duro demais. A gente até evita, né, de se colocar num lugar porque traz um mal-estar terrível. E o que ele observou? Ele observou que pessoas que tinham um propósito de vida, que tinham um foco de vida, conseguiram sobreviver, assim como ele. E pessoas que desistiram, desanimaram, que não tinha esse foco, não via um pouco à frente, só aquela realidade dura, então a esperança realmente estava doente, essas pessoas não conseguiram, ou a maioria delas. Então, ele é o pai da logoterapia, que, em resumo, é a terapia, então, do sentido da vida. Então, temos que ter propósito. E veja, esse propósito, ele está mais para o invisível, ou seja, ele está mais para o essencial, ele está mais para o espírito. Porque se o propósito estiver mais para o físico, mais para a matéria, ele é frágil. Então, ele trouxe uma grande contribuição para a humanidade. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco, porque é algo que temos que conversar, que é sobre perdas. Até mesmo a nossa questão física, não é? Estou olhando aqui a plateia, todo mundo aqui, né? Adolescente da vida idosa, todo mundo aqui, que já passou por várias fases do nosso desenvolvimento físico, orgânico, estamos aqui, alguns chamam de melhor idade, outros falam, que melhor idade, acordo todo dia com dor, né? Todo dia tem uma coisa para fazer. Quando eu vou numa roda de conversa, ou é sobre aposentadoria, ou é sobre qual médico você está indo, se você está fazendo isso, aquilo, gira em torno disto. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isto. O que nos leva a mantermos a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa esperança, a nossa credibilidade de que nós somos imortais. E que nós vamos chegar, então, como diz a doutrina espírita, à perfeição. O que nos move são os estudos. Eu creio porque falam isto, que eu li em Kardec, ou porque está aqui dentro de mim e eu consigo, essa luz que está dentro de mim, eu consigo ampliar essa luz. Através dessas reflexões e através desse meu dia a dia. Através daquilo que eu me esforço para fazer. Então tem uma fórmula aí, que é o esforço, que já conversamos outro dia sobre a vontade. Então, o esforço é essencial. Se não hoje, que teve Jogo do Brasil, está tendo festa de São João, eu poderia ter ficado em casa e não vindo aqui. Não é? Então, há um esforço aí, ou há uma escolha. E se há uma escolha é porque algo me faz bem. Então, falar dessas coisas espirituais é essencial para nós, essencial para que nós tenhamos essa vontade. E a vida da gente, para os internautas e aquele que não é espírita, que acha que a vida termina no túmulo, que é mortal, então vamos partir dessa premissa de que nós somos mortais. Não é? Então, eu tenho um tempo de vida e essa vida se cessa quando o corpo ali também para de bater, né? O coração para de bater, o cérebro para de funcionar. Então, minha vida ela é limitada. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de morte. E uma das coisas que precisamos conversar é sobre luto. E luto é perda. E lá no começo, luto entendia-se que era perda de alguém que morre. Para nós espíritas, alguém que desencarna. Ao longo dos estudos, a psicologia com contribuição, isso se ampliou. Luto é toda perda significativa. Então, se eu perco um emprego, eu vou passar pelo processo do luto.
Se eu me separo, um divórcio, eu vou passar pelo processo do luto. Entende? Então, tudo que é aquilo que é significativo, se alguém morre, desencarna, eu vou passar pelo processo do luto. Então, o que é o luto? É toda a perda significativa. Que ela tem fases, estágios. Alguns psicólogos chamam de fase, outro estágio tem. Para melhor a gente entender sobre isso. Mas ela é assim, a primeira, às vezes até tem lugar que escreve primeira, segunda, terceira. Não, ela se mistura. Ela pode estar hoje acontecendo uma coisa, amanhã não mais, depois voltar a ter de novo. Como a gente escuta falar, né? A primeira etapa, o primeiro estágio é o da negação. Não é? E o que seria essa negação? Você acabou de ser demitido, você não esperava. Aí você olha no seu redor, está a sua mesa, está seu armário, estão as suas coisas. Você precisa de um tempo para absorver. De repente você viveu ali 40 anos, 30 anos no mesmo emprego. Então, não é assim. De repente não tenho mais, não vou sentir mais, eu estou alegre tanto quanto eu estava quando estava ali trabalhando. E o desencarne? Vocês tiveram aqui um casal falando sobre o desencarne dos 2 filhos, o casal Guizard. Assim como tem muitos outros, talvez aqui, no público ou em casa, que passa pela prova desse luto, de desencarne de filho, de mãe, de irmão, de um ente querido. Como é duro, como é doloroso. Sabemos da imortalidade, sabemos que continuamos, sabemos que podemos se comunicar, mas a gente quer ver, a gente quer pegar, a gente quer sentir, a gente quer beijar. Então, é dolorido mesmo. E aí, a gente para pensar assim, então a negação é, recebo uma notícia, muitas vezes repentina, de que fulano não vai estar mais aqui, ele desencarnou. Então, o primeiro momento eu falei assim, não, eu quero, tanto que a gente precisa ver. Na época da pandemia foi muito difícil, porque as pessoas não podiam ir ver. Daí agora as consequências, com os consultórios e tudo mais, psiquiátrico, psicológico, estão cheios. Não é? Então, assim, eu não vi meu ente querido. Então, é uma dor grande que a casa espírita, a doutrina espírita nos ajuda a tirar do desespero. Ela não tira a dor, porque a dor é concreta, a dor é verdadeira. A dor é um trabalho interno de cada um, e cada um é de um jeito. Vai responder àquela dor diferentemente. Mas aí, conversando com os meninos aqui, me lembrei de Célia Diniz. A Célia Diniz, hoje ela está presidente, né, da Casa Espírita que o Chico fundou, em Pedro Leopoldo. E ela teve 2 filhos que desencarnaram. Ela está retratada no filme As Mães de Chico. E a Célia contou para a gente, na ocasião, de que quando o primeiro filho dela desencarnou, aos 5 anos, que ele caiu da bicicleta, ela tinha o Chico. E ela se consolava com o Chico. E o pai dela trabalhou com o Chico, ela viveu, né, desde que ela começou a falar e tudo mais, ela relacionava com o Chico. Então, ela não tinha essa dimensão do Chico fora, né, esse externo do Chico que nós conhecemos, porque para ela o Chico era o tio Chico. E ela disse que esse consolo e apoio do Chico foi fundamental. E ela via aquelas mães indo lá à procura de cartas consoladoras, à procura de consolo, e o Chico dizia para ela, você conheceu o Evangelho antes da dor. Tem mãe aqui que não conheceu o Evangelho antes da dor. E ela nos disse, eu fiquei a imaginar a dor dessas mães, desses pais. Porque com o Evangelho já foi difícil, imagina sem. Passado anos, a filha dela desencarna de dengue hemorrágica. Agora é muito comum ter dengue, né? Mas naquela época não. E em 15 dias. Então ela disse, agora eu não tenho mais o Chico. Mas ela lembrou dessa fala do Chico. Ela falou, mas eu tenho o Evangelho. E hoje ela trabalha muito pelo outro, né? Pelo movimento espírita. Então a gente tem que lembrar disso, que nós temos muito acesso
as informações e nós temos muito apoio. Tendo consciência ou não, Deus manda amparo para nós. Mas se a gente tiver um olhar para isto, diminui a nossa dor, diminui o nosso sofrimento. Mas ele não acaba. Ele não acaba. Então, falar que o Espiritismo vai tirar a dor, não. Eles tiram o desespero, porque você sabe, e é preciso, muitas vezes, derramar lágrimas, muitas vezes chorar, é necessário, porque isto ajuda a desabafar, ajuda a aliviar. E quando a gente tenta conter, nós vamos ter, digamos assim, prejuízo. Pode ser até emocional ou mental, mas poderá ter no próprio corpo físico. Então, é importante. Agora, qual é a diferença? É não chorar com desespero. Mas e lá no comecinho, tendo ou não conhecimento da doutrina espírita, tendo ou não conhecimento do evangelho, sendo ou não um espírito mais maduro, mas lá no comecinho dói demais, demais. E a gente tem apoio com o quê? Olhe para a família, veja se há alguém ali que possa te escutar, que possa, talvez, nem te escutar, mas te abraçar. O fato de sabermos que tem alguém que está preocupado conosco, ou que nos acolhe, já ajuda. Nós temos amigos, ou temos pessoas afins que têm mesmo pensamento, têm esse carinho. Ou seja, se a gente prestar atenção, sempre tem alguém, sempre uma mão amiga para nos ajudar. E temos também apoio dos profissionais, que muitas vezes é necessário. Por quê? Porque nós temos uma descompensação fisiológica. E se não damos conta, nós temos que pedir esse socorro. Seja terapeutas, psiquiatras, o mesmo trabalho de homeopatia, florais de Bach também. Nós temos tanto recurso que a ciência nos traz. O que não podemos também, muitas vezes, é entrar no vitimismo. Porque quando nós entramos no vitimismo, a gente precisa prestar atenção por que a gente entrou no vitimismo. Por que essa questão de um pobre coitado é para ter a atenção das pessoas? E por que eu preciso ter a atenção das pessoas? Então, são questões que você vai fazendo internamente para chegar realmente na causa raiz. Para quê? Para ir se melhorando. Para poder voltar a pessoa fala, não consigo mais voltar a viver, né? Mas voltar a se relacionar minimamente. Porque se a pessoa começa a se fechar, e aí fala sobre esse período, né, da tristeza, da depressão, que ela se fecha para o mundo, ela vai encontrar mais dificuldades para sair dessa situação. E a vida requer o quê? A vida requer movimento. Porque se você está aqui, é porque você tem propósito. São os desígnios de Deus. Não podemos mais ser apenas uma frase, Deus quis assim. Essa frase tem que ecoar dentro de nós. Se eu estou aqui, eu tenho que honrar. Há uma necessidade de eu estar aqui. Senão, teria ido junto. Se eu não fui, é porque tem razões. E se eu estive aqui por esse período de tempo, para estar relacionando com a pessoa nesse período de tempo, é porque teve ali essa necessidade. E aí pensar no saldo positivo, mas a gente sempre foca o saldo negativo. Né? Então, uma pessoa que conviveu com a gente 12 anos e fala, ai, poxa, né, eu queria tanto ver casar, fazendo faculdade, isso. Mas a gente não pensa que foi dado a nós esses 12 anos para viver junto. E se eu estou na posição, na condição de mãe, me foi dado essa tarefa de ser a mãe. E a gente faz, né, como vocês sabem, trabalho com os enlutados, e quando uma outra pessoa que a gente pergunta assim, está tudo muito doído, né? Mas se você voltasse lá, para os espíritos a gente fala, no planejamento reencarnatório, mas para quem não é espírita a gente fala, mas se você voltasse lá, Deus estivesse conversando com você e falasse assim, olha, ele vai vir de novo, vai nascer, você vem como mãe dele?
Qual seria essa resposta? Claro que eu viria. Então, foi essa resposta que você deu para Deus. Você não estava importando quanto tempo você ia ficar. Você estava preocupada com a banana, você estava preocupada com... Você estaria com ele. E a gente esquece disto. Mas por que a gente esquece disso? Porque às vezes a pessoa não fala. Agora eu estou falando, de repente, né? Fala, nossa, é mesmo. Mas vocês podem estar pensando, mas Rosana, entre a razão e a emoção, o coração, existe a emoção. E eu não dou conta disto. Aí como que eu faço? Então, quando a gente fica preso ao mundo da matéria, ao mundo da morte, tanto física, achando que a morte também é do espírito, nós temos uma dificuldade muito grande. Mas quando a gente se volta para essas verdades, que são da lei natural, que quanto mais a gente vai se aprofundando, a nossa lógica aceita, independente se é espírita ou não, porque há uma lógica, um raciocínio aí a dor começa a ser trabalhada. Então, quando vem o estudo do luto dizendo que nós temos a primeira fase, e ela não é a primeira, mas no sentido da gente classificar para entender, de negação, essa negação natural, de adaptação, de uma realidade que mudou. Toda perda requer um tempo de adaptação, assim como o desencarne de alguém, eles também no plano espiritual. Por isso que eles passam pela fase da perturbação, né? Nessa fase que ele estava aqui no plano da matéria e agora não está mais com o corpo físico. Então requer essa transição, requer esse momento que eles recebem os fluidos, passe. Muitos a gente sabe de relatos que vão ao hospital, que a gente já entende que é esse preparo para fazer essa transição. E nós também precisamos desse tempo. Ah, mas tem também a tal da barganha, que a gente negocia. Sim. Ah, e se eu tivesse feito isto? Ah, se eu tivesse ido para esse caminho? Ah, se, é o se. Tudo isso para ganhar tempo no nosso mental e nosso emocional, para acomodar essas caixinhas. Então, nós temos assim, e tem a fase ainda que a gente culpa, né? Ou culpa o outro, o médico, a sociedade, a circunstância, ou mesmo Deus. A gente responsabiliza, a gente grita, tá? Mas são coisas que são comuns, naturais. Tem gente que não precisa disso, não passa disso, ou passa rapidamente, outros ficam muito tempo. O ficar muito tempo que acende a luzinha, para ver, né, se preciso daí de uma ajuda mais profissional, ou mesmo me dedicar mais às questões espirituais. E aí a gente falou da depressão, da tristeza, porque passa por tudo isso, aí não tem mais vontade. Não tem vontade mais de uma festa, não tem vontade mais de um aniversário, não tem vontade de ir na casa espírita, que eu vou lembrar da pessoa, né? Não quer passar nem na frente lá do meu emprego. Ou seja, nós temos essa fase que a gente quer ficar dentro de uma conchinha. Se pudesse voltar no útero materno, né? Naquela posição fetal, a gente voltaria. A gente até volta mentalmente. Mas aí quando a gente sabe que isso não é bom, não é positivo? Quando é que eu sei que eu tenho que daí procurar uma ajuda médica? Ou então chegar na casa espírita e falar, eu preciso de um atendimento fraterno. Ou situações que preciso até de uma reunião, de colocarem meu nome na reunião mediúnica. Eu preciso me dedicar mais aos estudos também. Quando é que a gente chega nesse denominador comum? É quando percebemos que as coisas básicas da vida nós estamos deixando de lado. É preocupante quando chegamos assim, não quero tomar banho, fica um dia, 2 dias, 3 dias. Gente, humanamente impossível, ainda mais aquela pessoa que não está acostumada, ela toma banho todo dia, de repente, se ela ficar 2 dias, já chama atenção. Ficou uma semana, ela não está ligando mais para a higiene, não está penteando o cabelo. Ou quando ela mesmo já não está mais se aguentando. Quando chega no limite, ela fala, chegou no meu limite. É aí que a gente precisa, de fato, de muita ajuda. Mas não precisamos chegar até isso. Já vamos trabalhando isso. Lembrar da série de Liz. Você já tinha recebido o Evangelho quando passou pela dor.
Você já conhecia Jesus? Você já conhecia as leis de Deus sobre a lei da reencarnação? De que vamos reencontrar um dia no tempo e no espaço? E que essa ligação, ela é afetiva. Ela vai agora vincular pela linha do amor. Então, essa compreensão, e a gente vê os relatos de muitas pessoas dizendo que eles até colocam 3, 4 anos, mas a gente nem fala desse tempo assim, né? Porque cada um é um. Tem gente que 1 mês já consegue, né? Então, ela consegue já processar esse intercâmbio com o ente querido. Por que eu estou falando mais do desencarne? Porque parece que é o que mais grita nesses lutos, é o que mais grita dentro de nós, né? E quando a gente tem esse conhecimento de que a doutrina nos traz, de como é feita essa comunicação, desdobramento, gente. Quando a gente se debruça no estudo dos sonhos, e muitas vezes percebe e tem a vaga lembrança, ou uma lembrança boa, de que esteve com o ente querido, ou teve notícias dele, ou não lembra, mas acorda com aquele bem-estar. Aí vem, acho que eu estive com ele. Ou quando escuta vozes, você fala, é da minha cabeça? Será que eu estou ouvindo bem? Né? Ou quando no começo, né, alguns falam, não, tudo bem, eu arrumo a mesa, arrumo um lugar para a pessoa. Mas tem que ficar em alerta. Porque se eu começo a arrumar o lugar da pessoa e continuo fazendo isso no decorrer do tempo, eu estou na negação. Porque também a gente tem que ser real. A pessoa fisicamente não está mais. Né? E aí vem a fase da aceitação. É a fase que todo mundo quer chegar, né? Que é onde você já entende que a sua realidade mudou, que você vai prosseguir dentro dessa realidade, e o que a gente chama de a dor transformando em amor. É o que o Viktor Frankl falou, é o sentido da vida. Quando você projeta no sentido da vida. Vamos pegar o casal Guizar, que esteve aqui, está tão fresco na nossa memória. Então, eles começam a trabalhar com os moradores de calçada, visitando mais, quase 2 anos, toda semana, levando alimento. Indo mesmo para a África, para ajudar nos trabalhos de lá. Ou fazendo palestra, dizendo até da sua dor, não só falando dos conteúdos doutrinários, mas fazendo testemunho da sua dor, com aquela alegria, com aquele sorriso nos lábios, e sabendo que o coração sangra, mas o sorriso está nos lábios. Por quê? Porque a crença verdadeiramente na imortalidade da alma e que somos imortais e que nós vamos nos reencontrar. Mas não é fácil, não é fácil, porque está guerreando a razão com a emoção. Mas eu pergunto, se não tivéssemos esse conhecimento, seria muito maior a nossa dor, a nossa dificuldade, não é mesmo? Seria demais, não é? Então, já são 8h15. Gente, eu não sei vocês, mas eu aqui eu não percebo. Ai, então, eu quero, agora eu fiquei até preocupada, trazer para vocês, eu vou até ler. Por quê? Porque Kardec, a gente fala assim, mas Kardec, né? Aquela maturidade espiritual, passou apuro, gente, passou apuro. E para ver também como a espiritualidade age. Como é bonito, porque ao mesmo tempo que ele está ajudando ele está ajudando a muitos, a humanidade, e o próprio Kardec. Vocês já ouviram falar daquela passagem que aconteceu em 1860, 3 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos? 1 ano antes do lançamento do Livro dos Médiuns. Então, estava em 1860, de uma pessoa que tentou suicídio na Ponte Marie, no Rio Sena. É bem interessante, encaixa muito bem na fala da gente hoje. E eu vou trazer para vocês, eu quero ler, porque é na íntegra mesmo, para a gente sentir o que é essa passagem. Então, quem dá esse depoimento é o Hilário Silva, através da psicografia de Chico Xavier.
Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado, fazia frio. Muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livros escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. Então, Kardec estava preocupado com a questão financeira. A pressão aumentava. Várias cartas sarcásticas avolumavam a mesa. Quanto mais desalentado se mostrava, chega a paciente esposa, a Madame Rivail, a doce Gabi, a entregar-lhe uma certa encomenda, cuidadosamente apresentada. O professor abriu, desembrulhou e encontrou uma singela carta e leu. Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem com a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isto. Sou encadenador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou a minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança, quando no início deste ano, e um inesperado, minha Antonieta partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo-me necessidade do homem do mundo e vivendo com dúvidas aflitivas de nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me. E eu não passava agora de um trapo humano. Faltava ao trabalho e o meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorava diversas vezes o Senna e acabei planejando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar mesmo, pensava. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústias. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a Ponte Marie. Olhei em torno, contemplando a corrente, e ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei um objeto, algo molhado, que deslocou da arumada, caindo-se aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça da ponte vizinha, pude ler, logo no frontispício, entre irritado e curioso, a seguinte frase: esta obra salvou-me a vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. A. Laurent. Estupefato, li a obra, O Livro dos Espíritos, a qual acrescentei breve mensagem, volume esse que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe prover. O codificador desempacotou então o exemplar O Livro dos Espíritos, ricamente encardenado, cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo, e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção, não somente a observação a que o rapaz se referia, mas também outra. Em letras firmes, salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Joseph Perrier. Então, meus amigos, eu trouxe essa passagem para dizer que o Livro dos Espíritos é essencial na nossa vida. Ele não pode ficar na prateleira. Ele tem que ser um livro de consulta, um livro de cabeceira, porque ele traz para nós valores fundamentais, essenciais para o espírito que nós somos.
que nós estamos temporariamente na matéria. E quando debruçamos no livro, encontramos ali essas verdades absolutas, encontramos também Deus. E é Deus que nos ampara. Muita paz, muita luz.